Boa noite a todos. Então damos início a mais um culto do Evangelho no Lar desta semana. Vamos fazer uma leitura de uma mensagem do livro Sinal Verde, ditado pelo Espírito André Luiz, pelas venerandas mãos de Francisco Cândido Xavier. Reuniões sociais. A reunião social numa instituição ou no lar deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acabamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, governador do orbe, benfeitores espirituais que nos intuem e velam por nós, dirigentes dos trabalhos desta casa de oração, nossa eterna gratidão por mais uma oportunidade de aqui nos fazermos presente para o culto do Evangelho no Lar. Te agradecemos ainda, Pai misericordioso, pela presença bendita desses irmãos do plano espiritual que aqui se comparecem com a permissão de Jesus para aprender conosco sobre os vossos ensinamentos na tarde de hoje. Te rogamos, Pai, que nos conceda a sabedoria, o equilíbrio, a paz e o discernimento, para que possamos tratar a todos os entes queridos, encarnados e desencarnados, com o respeito e o carinho que todos merecem. Te agradecemos infinitamente pela semana que passou, pelo pão no nosso lar, pelo agasalho, pelo teto, pela água que nos saciou a sede, pela nossa saúde, por tudo que temos e por tudo que somos. Te agradecemos por essa doutrina maravilhosa que nos traz a fé raciocinada, fazendo com que possamos compreender os vossos ensinamentos. Assim, Pai misericordioso, te agradecemos imensamente por mais essa oportunidade, rogando que essa paz que queremos para nós recaia sobre todos os rincões desse plano terra. E ainda, como pedintes que somos, pedimos que permita que Maria, nossa mãe, juntamente com seus servos, possa ir agora nesse instante de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, levando a cada um deles o equilíbrio, a paz, a serenidade, a força necessária para lutarem, para em breve estarem em nosso seio novamente. E assim, damos por iniciado, Senhor Jesus, na noite de hoje, o culto deste Evangelho, com a vossa permissão. Do capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem
Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, e logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, São Lucas capítulo 6, versículos de 46 a 49. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos, que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 19. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são, com isso, nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E ele lhes responderá: eu não sei quem sois vós. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Então Jesus, nessa passagem do Evangelho, mais uma vez, nos conclama a praticar a lei de amor e de caridade. Não adianta que enchemos os nossos lábios de palavras bonitas, não adianta que caímos
caiamos em joelhos todos os dias, rogando a proteção de Deus e de Jesus, se nós não modificamos os nossos hábitos infelizes, se nós não extirpamos o orgulho e o egoísmo de dentro de nós, esse egoísmo que é a causa de toda a nossa cegueira, esse egoísmo que de mãos dadas com o orgulho são as chagas da humanidade, que é a negação da humildade e da caridade, tornando-nos avarentos, tornando-nos cada vez mais odientos diante das práticas salutares que deveríamos ter para com os nossos irmãos que padecem de sofrimentos mil. Então, que nós possamos estar atentos a todos os ensinamentos do Cristo, para que nós possamos construir a nossa casa sobre a rocha, porque deste plano nós levaremos para a pátria espiritual tudo aquilo de bom que tivermos realizado, para a nossa consciência estar tranquila e serena. Já disse em outras oportunidades, morto o animal, morto o veneno, mas com o homem não funciona desta forma, porque o ódio, o rancor, as mágoas, os ressentimentos e tudo aquilo que violarmos as leis de Deus, nós levaremos conosco em nossos corações, em nossas consciências para o plano espiritual. Como espíritos eternos que somos, nós levaremos essas mazelas que atrasam o nosso crescimento moral e espiritual. Que adianta rogarmos, que adianta comungarmos a ceia que é ofertada pelo Cristo todos os dias para o nosso crescimento, se nós não modificamos os sentimentos que trazemos dentro dos corações, se nós não praticamos a benevolência, a indulgência, o perdão, se nós ainda tratamos o nosso semelhante como um desafeto, se nós ainda tratamos o nosso semelhante como se ele não fosse parte da nossa existência, se nós ainda recusamos um pedaço de pão, se nós ainda recusamos uma palavra de consolo, um sorriso, um abraço, uma oração, o amparo que muitos irmãos necessitam, o consolo, o esclarecimento, a orientação, isso não nos custa nenhuma moeda, muito pelo contrário, só desperta em nós o prazer de servir, que é o que Deus e Cristo espera de cada um de nós. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e realizarmos com relação ao nosso semelhante tudo aquilo que gostaríamos que fosse realizado para conosco. Então, que nós possamos no nosso dia a dia ir mudando o nosso comportamento, para que assim nós possamos galgar cada degrau evolutivo da escada de Jacó que a cada um de nós está reservado. Que nós possamos realmente fazer a tão propalada reforma íntima e moral que o Cristo espera que façamos. Que nós possamos nos desprender de todos os bens materiais aos quais nós ainda encontramos-nos apegados, e nos apeguemos realmente àquilo que o nosso espírito necessita para quando nos depararmos novamente em retorno à pátria espiritual e sejamos com a nossa consciência tranquila, serena, do dever cumprido, que é a paz que todos nós almejamos, que é o sentimento de gratidão que nós devemos ter para com Deus, para com Jesus, com a espiritualidade maior que nos assiste e nos inclui em cada momento de nossas vidas. Que nós possamos começar a cultivar hábitos salutares para que os nossos anjos guardiões, para que os nossos amigos simpáticos da pátria espiritual possam estar felizes com as nossas atitudes e caminharem junto conosco, nos intuindo, velando para que não caímos em novas tentações. Que possamos rogar
a Deus e a Jesus a proteção necessária e as ferramentas que Ele coloca todos os dias em nossas vidas para que a gente possa fazer tudo diferente. Então, que nós possamos meditar sobre esses ensinamentos, que a nossa casa seja realmente construída sobre a rocha, porque muito se pedirá a quem muito for dado, e nós não podemos mais alegar ignorância, desconhecimento das leis de Deus, porque nós já temos o conhecimento. Então nós não poderemos chegar na parte espiritual e dizer: ah, eu não sabia, sabíamos, e aí a cobrança será muito maior. Por isso que Jesus nos disse: muito será pedido a quem muito for dado, e nos deu o conhecimento, nos deu o discernimento, nos deu a sabedoria e nos concede a cada dia as oportunidades benditas para que possamos fazer tudo de forma diferente. Então, que nós aprendamos de uma vez por todas que não serão através das palavras, que não serão através das gesticulações, do alto sofrimento, que nós vamos chegar no reino de Deus. Muito pelo contrário, habitaremos mundos mais ditosos, mais felizes, de acordo com o nosso crescimento moral, de acordo com o nosso crescimento espiritual. Roguemos a Deus possa nos conceder no nosso dia a dia, nos instantes, nos dias, nas horas que ainda nos restam nessa presente encarnação, para que possamos fazer diferente, para que as nossas atitudes sejam realmente de acordo com a lei de amor e de caridade. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais que nos intuíram e velaram na prática do Evangelho da tarde e noite de hoje, nossa eterna gratidão. Te agradecemos mais uma vez, Senhor Jesus, por essa oportunidade do aprendizado. Te agradecemos pela presença desses irmãos que aqui, com a sua permissão, compareceram para aprender conosco. Que ao retorno à pátria espiritual possam levar o nosso carinho e o nosso respeito. E que possamos, Senhor Jesus, no decorrer dessa semana, agirmos de acordo com os vossos ensinamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e fazendo, com relação ao nosso próximo, tudo aquilo que temos vontade que nos seja dirigido e que façam para conosco. Te agradecemos mais uma vez pela oportunidade bendita da nossa saúde. Te rogamos pelos nossos entes, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem, pelos nossos amigos e até por aqueles que se julgam ainda nossos inimigos. Que o perdão possa tocar os seus corações, como possa tocar os nossos também. Assim, ó Pai, te agradecemos imensamente por essa oportunidade e te pedimos que permita que esses benfeitores espirituais possam nos acompanhar no decorrer de mais uma semana, serenando os nossos sentimentos, apaziguando os nossos pensamentos, a fim de que possamos ser verdadeiramente homens de bens, cristãos verdadeiros, porque muito será cobrado a quem muito for dado, e nós já temos esse discernimento. Gratidão, Pai, mais uma vez por essa oportunidade bendita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão.